Paz e graça, irmão. Obrigado. Mais uma vez estou aqui com várias questões que têm me tirado do sono. São questões que dizem respeito mais à nossa realidade de hoje. Vou falar mais na parte dos cristãos. No requisito música secular. Hoje em dia temos visto o caso que alguns dizem, eu posso escutar música secular, só que eu não vou escutar aquelas que tem muito palavrão, aquelas que falam de moralidade sexual, aquelas que falam, vou escutar músicas seculares sofisticadas, aquelas que falam talvez de flores, aquelas que falam do teu namoradinho, então a minha questão é, afinal, temos ou não temos que escutar música secular? Boa. Essa pergunta é interessante porque o apóstolo Paulo já trazia uma machete. Ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E depois também fragmentamos esta machete para algo que é o Senhor Deus é um Deus pessoal. Percebe? Então, vou desmanchar isto aqui. Na verdade, músicas seculares, existem músicas que, por exemplo, jazz, existem músicas que são mais instrumentais, né? Que transmitem mais instrumentais. Embora alguns músicos do próprio jazz, do próprio classic music, consagram essas músicas a Satanás, percebes, né? Mas um ponto que acontece aqui é o Senhor Jesus não é um Deus indiferente, porque é isso que estás a tentar implementar na sociedade. Tu, quando te convertes, Deus tem uma interação pessoal contigo. Então, Ele te diz o que tu podes fazer e o que tu não podes fazer. Muitas das vezes nós escolhemos sempre para é pecado, não é pecado. É pecado escutar música secular ou não? Entramos muito por esse caminho aí. E eu acho que não é muito produtivo. O produtivo é o que é que Deus está te dizendo para você fazer. Porque há de encontrar um cristão realmente fervoroso, escutando um jazz, por exemplo, de quem? De Jimmy Lulu, por exemplo. Ele está tudo bem com isso. Escutando um jazz de Jimmy Lulu, está tudo bem com isso. E não está a pecar. Mas tu, Limaia, Deus dizer que eu não te quero escutando Jimmy Lulu. Então, Ele é um Deus pessoal que lida com cada pessoa. Percebes? Há coisas que Deus pode permitir para esta pessoa e não permitir para si. Percebe? Não porque é pecado a coisa em si, mas Ele não quer que você, para aquilo que Ele quer fazer contigo, não quer que você faça. Então, responder esta pergunta no sentido é pecado, não é pecado, não é produtivo porque vai deixar as pessoas em fórmulas. A pessoa pode até não escutar, mas o coração dele está naquelas músicas. Não estamos a fazer grande coisa, está a perceber? Então, realmente existe já uma linha que é realmente crítica. Escutar músicas que insultam, escutar músicas que promovem sensualidade, pornografia. Isso é claro, está mais claro que nem vale a pena discutirmos isso. Mas existem músicas que são seculares pela terminologia, mas elas são músicas. Músicas que até relaxam a mente, são boas músicas de se escutar, alguns jazzes, até algumas músicas que relaxam, dependendo do estilo musical de cada pessoa, né? Que até tem boa mensagem em suma. Existem até músicas que têm boas mensagens. Porque o que acontece é que você estuda, querida, não é? Vai para a escola. A escola não prega o evangelho. Ensina coisas seculares. Então, algumas músicas pregam algumas matérias da escola e te ensinam também. Então, escutar músicas seculares não é pecado. Em resumo, não é pecado. Existem aquelas outras músicas, claro que é pecado, aquelas que insultam, que te promovem sensualidade, pornografia, difamação. Essas, está claro, é pecado escutar elas porque não dignificam e nem edificam. Mas existem músicas que sim te edificam. Não espiritualmente, mas psicologicamente, intelectualmente, porque elas até te ajudam a entender como é que a sociedade se comporta. Você vê, por exemplo, músicas do tipo de alguém como que alguém que entende sobre a perspectiva sociocultural. Ele vai te ensinar essas coisas. Vamos supor que tu esteja a fazer, por exemplo, antropologia na faculdade, esteja a fazer sociologia na faculdade, esteja a fazer filosofia. Essas músicas podem acrescentar algum valor
intelectual para a tua academia também, percebes? Né? Então, em resumo mesmo, músicas seculares em si, elas não são pecado, embora Deus pode dizer individualmente a cada pessoa que não quer que escutem aquelas músicas, só quer escutar no gospel, percebes? Né? Então, é por aí. Então, porque também chegamos àquela linha em que existem alguns cantores gospels que também têm uma vida depravada. Então, música música em si, ela não torna alguém pecador ou não pecador. Agora, a questão é, se você escuta essas coisas, se sente bem, aí, esta é a verdadeira pergunta, na verdade. Quando tu estás a escutar isso, sentes aquele peso de consciência, a tua consciência acusa. Se tua consciência acusa, então é definitivo que tu não deves escutar essas coisas. Muito obrigada. A outra questão que eu tenho é na base do que estivemos da outra vez a tratar, que às vezes, para saber, né, a diferença de um frequentador de igreja e um cristão, nós temos que... Como é que a pessoa se comporta se lhe encontramos enquanto ela não está à nossa espera? Então, há pessoas que elas dizem que podem... Há cristãos, né, que dizem que podem frequentar esse ambiente, mas não fazer aquilo, estar num sítio onde está-se a beber e não beber. Essa é a diferença, que é a maneira de se diferenciar do mundo das pessoas. Ela pode estar, essas pessoas podem estar num ambiente em que está-se a dançar e não dançar, num ambiente... Nesses ambientes não fazer, se diferenciar desse modo. Então, eu pergunto para o irmão, assim que é, se na verdade temos ou não temos de nos afastar do mundo. Bom, essa pergunta eu vou responder em dois níveis. O primeiro nível é, sim, temos que nos afastar do mundo. O segundo nível é, existe uma questão de vivência. O apóstolo Paulo diz que não estamos convertidos, mas ainda estamos no mundo. A Bíblia também deixa através do apóstolo Paulo que, se virmos uns irmãos que não estão na mesma perspectiva de nós, né, devemos expurgar a eles, devemos nos afastar deles. Mas ele diz que também não estou a dizer que é para vocês se afastarem de tudo, porque vocês estão no mundo ainda. Suponhamos, por exemplo, que estamos numa viagem em que pessoas estão ali a beber, estamos num autocarro, pessoas estão ali a beber num autocarro. Tu vais deixar de viajar porque a pessoa tem pessoas ali a beber? Não. Então, existem circunstâncias em que não é pelo voluntarismo que tu estás lá, é a circunstância que tu estás lá. Então, isso não te torna pecador, desde que tu estejas intacto na tua cosmovisão. Agora, o que é condenável é tu saíres da tua casa, ires para um bar, ires para um lugar onde se tira, depois dizer que passou, tu és ficar com ele. Epá, conta lá outra história. Isso aí não faz sentido. Ou tu és do mundo ou tu não és do mundo, percebes? Né? Outra coisa que eu estou aqui a querer trazer é, existem pessoas que saem com agendas de ir para os bares para irem pregar o evangelho. E que esteja claro, ele está a sair com a agenda de ir pregar o evangelho. Não está a sair com a agenda de eu estou a ficar lá, também posso aproveitar e evangelizar. Essa palhaçada aí não encaixa bem aqui, percebes? Então, tem que ter um argumento claro. Tem que ter uma forma de discernir clara o que tu estás a fazer lá. Estás a fazer parte com eles, porque não queres perder a amizade deles e queres estar na fé de novo. O apóstolo Paulo, em Romanos, em 1 Coríntios, aqui assim que é, em 1 Coríntios 10, diz que vocês não podem servir a dois senhores. Está a dizer o quê? O apóstolo Paulo, eu vou tentar fragmentar isso. Ele está a dizer que é incapaz para uma única alma, uma única consciência, ser escravo de dois senhores em simultâneo. E não existe essa ideia de eu não sou de Jesus, não sou de Satanás. Ou tu és escravo de Deus, ou tu és escravo de Satanás. Agora, a única diferença aqui é que Satanás subjuga as pessoas. Jesus conquista as pessoas. A escravidão em Jesus, a escravidão em Cristo é voluntária, enquanto que a escravidão em Satanás é um tipo de obrigação, um tipo de Egito. Percebe? Então, resumindo, nós temos que nos expurgar do mundo. Não existe nenhuma hipótese de a pessoa dizer que eu vou para lá também, vou tentar conquistar ele estando lá. Não existe isso aí. Agora, existem questões em que estão contra a nossa escolha. Então, isso não impede que devamos estar lá, né? Sim, se, por exemplo, há uma avaliação que está se fazendo, por exemplo, na escola, num lugar que está se beber. Tu estás a ir lá e fazer a avaliação da escola. Então, vai fazer a avaliação e depois vai para casa.
Percebe? Né? É só para não colocarmos fórmulas, porque muitas vezes esse tipo de pergunta depois nos remete a fórmulas e vivemos um cristianismo de fórmulas. E depois, quando chegamos num ponto, depois nos engasgamos. Muito obrigada e ficamos por aqui. Que a paz de Deus esteja convosco.